Mesmo as grandes estrelas da NBA, que geralmente são conhecidas por seu lado vencedor, podem passar por momentos de extrema dificuldade, amargando uma sequência incrível de derrotas pelos seus times. Os motivos podem ser diversos, mas em geral são dois fatores quase sempre acontecendo ao mesmo tempo, que são a idade, seja quando o jogador é muito novo ou quando está na parte final da carreira, e um time ruim. Eu separei alguns casos de jogadores bem conhecidos que já passaram por uma grande sequência de derrotas na liga. Bora conferir? E se eu te dissesse que um time com Michael Jordan chegou a perder 8 jogos seguidos? Você se perguntaria, como Jordan deixaria isso acontecer? Pois é, Jordan não teve vida fácil quando retornou para o basquete pela segunda vez, no Washington Wizards. Esta sequência negativa aconteceu na temporada 2001-2002, e mesmo ainda jogando um basquete de bom nível, MJ, com 38 anos, só conseguiu interromper as derrotas com uma vitória na prorrogação contra o Boston Celtics. E não foi só MJ que teve uma sequência igual a essa. Kobe Bryant, falecido ídolo do Lakers, também passou por uma fase difícil em Los Angeles, na temporada 2004-2005. O time do Lakers contava com bons jogadores, como Lamar Odom e Caron Butler, mas que ainda não estavam perto do nível que poderiam atingir. Uma vitória contra o Knicks foi salvadora para interromper a sequência. Afinal, logo após vencer o New York, o time perdeu mais 5 jogos seguidos. Em Cleveland, apesar de todo o seu talento, a vida no início também não foi fácil para LeBron James, que também perdeu 8 partidas seguidas, em seu ano de novato, em 2003-2004. O time do Cavs não era nada bom, e James, com 18 anos, mesmo jogando muito bem, tinha uma tarefa praticamente impossível, de evitar derrotas seguidas. Aliás, perder 8 partidas consecutivamente quase aconteceu 2 vezes naquela temporada. No clube das 8 derrotas seguidas ainda temos Kevin Garnett, com o Minnesota Timberwolves em 99 e 2000, Chris Paul com o New Orleans Hornets em 2005-2006 e Patrick Ewing no New York Knicks em 86-87. Difícil imaginar Stephen Curry perdendo um monte de jogos seguidos, afinal, é o maior arremessador de todos os tempos. Mas isso aconteceu, e foram 9 jogos. Vamos dar um desconto, pois foi no ano de novato de Curry, e apesar de Steph ter jogado bem, o time do Golden State não era de encher os olhos, pois venceram apenas 26 jogos naquela temporada. Aliás, Curry só foi saber o que era ter uma temporada vencedora alguns anos depois, em 2012 e 2013, quando o Warriors passou a contar oficialmente com o trio que você deve conhecer bem. Giannis Antetokounmpo, campeão da NBA em 2021 e MVP das finais, também perdeu 9 jogos seguidos, em sua temporada de novato em 2013 e 2014. Sim, galera, esse é o Giannis, com alguns quilos e músculos a menos. Mas como eu ia dizendo, quem diria que um time com Giannis passaria por essa dificuldade? E põe dificuldade nisso, pois aquele time do Bucks venceu apenas 15 jogos. E para quem deve estar pensando, mas não devia ter o Chris Middleton. Tinha sim, mas não era o Middleton que você se acostumou a ver nos últimos anos. E no clube das 9 derrotas seguidas ainda temos Carmelo Anthony com o New York Knicks em 2013 e 2014, Hakeem Olajuwon com o Houston Rockets entre 99 e 2000 e 2000 e 2001 e Ray Allen no Milwaukee Bucks em 97 e 98. Já entrando em uma curva descendente em sua carreira, Shaq, então com 34 anos, perdeu 10 jogos seguidos com o Heat, entre as temporadas de 2006-2007 e 2007-2008. Como aquele time do Heat contava com vários veteranos, muitos foram dispensados e trocados na temporada 2007-2008, inclusive Shaq, que foi parar no Phoenix Suns em troca de Marcus Banks e Shawn Marion. E olha que o Heat tinha sido campeão recentemente, em cima do Dallas Mavericks. E por falar em Dallas, Dirk Nowitzki também perdeu 10 jogos seguidos pelo Mavericks, apenas 2 anos depois do título inédito do Dallas sobre o Miami Heat de LeBron James. O ala pivô alemão teve que encarar sua pior sequência de derrotas na carreira em um time que já se encaminhava para períodos de reformulação. Afinal, contava com alguns jogadores já muito veteranos e precisaria de novas peças para o elenco. E peça relativamente nova no elenco era Paul Pierce,
em seu segundo ano na liga jogando pelo Boston Celtics, na temporada 99-2000. Ele ainda não sabia o que era uma temporada com recorde positivo, e uma sequência de 10 derrotas contribuiu muito para que o time do Celtics acabasse aquele campeonato com 35 vitórias e 47 derrotas. Anos mais tarde, em 2008, Pierce presenteou a torcida do Celtics com mais um título, o 17º da franquia. Difícil imaginar um cara vencedor como Scottie Pippen perdendo 11 jogos seguidos. Isso aconteceu quando ele já estava nos finalmentes na liga, com 38 anos, atuando pelo Chicago Bulls. Scottie amargou esta dura sequência de derrotas durante a temporada 2003-2004, onde ele jogou apenas 23 jogos. Poucos lembram desse fato devido ao currículo vencedor de Pippen com o Bulls. Afinal, foram 6 títulos na década de 90, na dinastia do Chicago, ao lado de Michael Jordan. Anthony Davis teve uma sequência igual de derrotas pelo New Orleans Pelicans, mas em circunstâncias diferentes. Em 2014 e 2015, o New Orleans chegava aos playoffs com uma missão bem difícil: encarar o Golden State Warriors, que tinha vencido 67 jogos. Sem qualquer chance, o Pelicans foi eliminado pelo Golden State por 4-0, e esta sequência de derrotas se estendeu até os primeiros jogos da temporada seguinte, atingindo 11 partidas no total. Talvez tenha sido aí que Anthony Davis tenha começado a pensar sobre jogar em outra equipe. Afinal, o time só voltou a ter uma temporada positiva apenas uma vez até a saída de Davis, em 2019, quando foi trocado para o Los Angeles Lakers. Reggie Miller, um dos maiores arremessadores da linha de 3 de todos os tempos, também teve um começo difícil pelo Indiana Pacers. Com 23 anos, Reggie nada pôde fazer para impedir uma sequência de 12 derrotas, ou mudar o panorama do time do Indiana na temporada 88-89. O Pacers venceu 28 jogos e perdeu 54. Ainda bem que o restante da carreira dele no time teve esquadrões muito mais competitivos. Inclusive, foi o Indiana de Miller que levou a dinastia do Bulls ao seu limite, nas finais de Conferência do Leste em 98, quando o Pacers teve uma chance legítima de eliminar o Chicago de Michael Jordan. Abrindo a marca das 13 derrotas seguidas, temos um armador Steve Nash. E quem lembra da carreira dele sempre recorda as 2 vezes em que o armador do Phoenix Suns foi MVP da liga, e como funcionava bem aquele corta-luz com o ala pivô Amar'e Stoudemire. Raramente alguém lembra que as primeiras 13 partidas da carreira de Steve Nash foram todas derrotas. Ele passou por essa sequência negativa na temporada 96-97 e com médias nada legais, de apenas 6,8 pontos por partida e convertendo somente 31,3% dos arremessos de 3 pontos. Ainda falando de armadores, o lendário Allen Iverson também teve um começo nada animador na NBA. Não por culpa dele, que já jogava um basquete de alto nível, mas por estar em um time sofrível do Philadelphia em 96-97. Time esse que venceu apenas 20 jogos. Iverson, que tinha chegado naquele ano à liga, amargou esta sequência inimaginável de derrotas, mesmo sendo o novato do ano. Algumas temporadas depois, Iverson fez o Philadelphia dar a volta por cima e levou os Sixers de volta às finais da NBA em 2001, com atuações históricas nos playoffs. Kevin Durant teve uma experiência parecida com a de Iverson. A sequência de 13 derrotas de Durant foi na temporada de 2007-2008, pelo Seattle Supersonics, que depois se transformou no Oklahoma City Thunder. KD tinha 19 anos e era um novato na liga, e nada pôde fazer para evitar um campeonato decepcionante dos Sonics, com apenas 20 vitórias. Durante a sequência de 13 derrotas, KD teve mais dificuldades ainda, com médias de 18,5 pontos, mas convertendo apenas 37,9% dos arremessos de quadra. Da linha de 3, foram míseros 19% de conversão. Já com o time como Thunder, Durant teve a chance de dar um capítulo feliz para essa história, pois o OKC chegou às finais em 2012, mas assim como Iverson, Durant teve seu time derrotado na final. O algoz do Thunder foi o Miami Heat de LeBron James. Parceiro de Kevin Durant por alguns anos,
Russell Westbrook abre o clube das 14 derrotas seguidas. E como você já percebeu, a temporada de novato nem sempre é das melhores para um jogador, falando de vitórias. E o Westbrook provou disso pelo Thunder em 2008-2009. O time do Oklahoma terminou o campeonato com 23 vitórias e 59 derrotas. Vale lembrar que Kevin Durant estava nesse time, mas ficou de fora de um dos jogos, e por isso, sua marca é de 13 derrotas seguidas no Thunder, algo que ele já tinha atingido pelo Sonics, como vimos aqui no vídeo. Apenas 2 anos depois de ter sido MVP das finais da NBA em 2006, Dwyane Wade teve sua maior sequência de derrotas na carreira, na temporada de 2007-2008. E esta temporada foi verdadeiramente uma das piores que ele disputou, pois ele ainda se contundiu. Diante disso, vendo o sol se apagar, o Miami trocou todos os seus veteranos e acabou perdendo vários jogos, terminando com um recorde de 15 vitórias e 67 derrotas. Por esse motivo, acabou ficando com uma escolha alta no draft seguinte, a segunda no geral, mas a recompensa foi Michael Beasley no final. Não deu certo, hein? E para fechar essa lista nada legal, temos Damian Lillard. Pois é, galera, o Dame Dollar já passou este perrengue na NBA na temporada de 2012 e 2013, quando ainda era um novato, aos 22 anos de idade. O Portland ainda brigava por uma vaga nos playoffs, afinal, o time contava com alguns bons jogadores como LaMarcus Aldridge e Nicolas Batum, quando de repente perdeu os últimos 14 jogos da temporada regular. Difícil culpar Lillard por isso, ele vinha jogando bem com quase 19 pontos de média por partida. Pois é, galera, a gente valoriza o sucesso pelos perrengues que passamos, não é mesmo? A gente se vê no próximo vídeo. Curte aí, deixe um like e se inscreva no canal, hein? Fui!